Bom dia novamente, nós começamos o Medicina e Saúde deste domingo com a presença do gastroenterologista Mauro Bonato. Doutor Mauro, bom dia! Bom dia a todos, voltar, né? Obrigado, estaremos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Que bom, e tem muitas dúvidas, doutor Mauro. O tema de hoje é intolerância alimentar. Embora as expressões intolerância e alergia sejam usadas de maneira quase igual, elas são distintas, né? Qual é a diferença entre uma coisa e outra, doutor? Bom, inicialmente nós temos que, como a gente fala, né, que a clínica é soberana. Então nós temos que analisar e investigar com perguntas ao paciente, né, que muitas vezes ele nem percebe algumas coisas que estão causando mal para ele, né. Vamos dizer que a alergia, nós temos na gastroenterologia a esofagite eosinofílica, que é quase uma alergia autoimune, mas é uma alergia, né, relacionada a alguns alimentos. Temos ainda em alergia, temos a pele, então algumas erupções, algumas alterações na pele relacionadas a alimentos, né, que podem então ser detectadas e pulmonares. Então algumas dessas, então pele, na parte digestiva também tem e no pulmão pode ocorrer então, por exemplo, a asma, algumas doenças desse tipo podem ser causadas por alergia. Daí a causa alimentar. Quais são os sintomas? Onde elas se manifestam? Pois é, os alimentos, né, a gente hoje não sabe mais para que lado vai, porque se você come frutas e verduras, tem agrotóxicos. Se você come alimentos industrializados, tem conservantes químicos. Então a gente fica numa situação difícil, né, de resolver. Aí, muitas das causas, né, que nós conhecemos, por exemplo, no aparelho digestivo, intolerância à lactose, que é em torno de 30% da população, né, apresenta essa intolerância. Não é que as pessoas estão diagnosticando mais, é que agora se faz exame e se pensa na alteração, né, que é uma deficiência de uma enzima que digere a lactose. Aí nós temos alguns alimentos que causam intolerância semelhante à doença de intolerância, ou, na verdade, de doença celíaca, que seria uma sensibilidade ao glúten não celíaco. Então a pessoa tem sintomas parecidos com doença do glúten, do trigo, mas que não é doença autoimune, apenas uma sensibilidade. Não é sempre que vai acontecer? Quando a pessoa tem, acontece sempre, só que daí é diferente, porque ela pode ingerir esses alimentos, mas não causa doenças autoimunes, apenas sintomas, né? Diferente da doença celíaca que causa doenças autoimunes. Como o senhor explicou, né? Já na outra vez que nós viemos aqui. E as alergias, e nós temos inúmeros alimentos, por exemplo, na esofagite eosinofílica nós temos ovos, leite, trigo, grãos, alguns vegetais. São alérgicos, doença eosinofílica que é chamado, então é uma reação que forma esses eosinófilos no esôfago, causando sintomas na deglutição, na dificuldade muitas vezes de ter com refluxo também associado. E então são esses os, assim, do aparelho digestivo, né, que você tem mais comumente. Doutor Mauro, alergia ou esse tipo de intolerância alimentar, ela pode ser genética? A hereditariedade é um fator recorrente ou não? Como na intolerância à lactose, sim, a gente tem já pessoas que nascem com intolerância e outros adquirem durante a vida, né? Por exemplo, eu falei 30% na região, os de afrodescendentes chegam até 80%, os orientais também nessa 80% a 90% de intolerância. Então depende também geneticamente da raça, né? Alguns têm mais ou menos. Vai depender da região, você vai ter um índice maior ou menor de intolerância à lactose. Além da intolerância à lactose, a gente tem intolerância à frutose, né, que é uma outra substância de vegetais, que muitas vezes é difícil de você identificar. Você come brócolis, come algum vagem, come soja e você tem alergia. Então, existe esse problema de detectar exatamente qual é o tipo de alimento, né? E nós muitas vezes recorremos a um diário em que a pessoa faz a análise dos alimentos que ela ingeriu, dos sintomas que ela teve e você vê as coincidências. Quais são os alimentos que mais coincidentemente ela ingeriu e causou os sintomas? E aí você começa a pensar naquele alimento e vai pesquisá-lo. Quanto detalhe, né, doutor Mauro? É menos comum do que a intolerância à lactose, então, a frutose. A frutose é menor e também tem a hiperproliferação bacteriana, que é aquela sensação de estufamento,
excesso de gases, que também pode ser causado por um excesso de bactérias no intestino, né, causado por várias causas, né, como ingestão de antibióticos, inibidores de bomba de próton, que são aqueles medicamentos para o estômago, e que você bloqueia, então, a defesa do estômago das bactérias, diminuindo a acidez, e também algumas parasitoses simples, giardia, que não são tão comuns, mas essas alterações podem, então, nesse global de investigação, ser analisado. Bom, diagnóstico e tratamento, como é que funciona, Dr. Mauro, nesses casos? O mais difícil é o diagnóstico, muitas das vezes, porque se você tem especificamente a lactose e você detecta facilmente, até por uma endoscopia, por biópsia ou por exame de sangue, que é um exame simples, você detectando, você tem enzimas que suprem, né, essa deficiência. Agora, alguns mais difíceis são a hiperproliferação bacteriana, a frutose, que daí você tem que, por uma endoscopia, você pode detectar esofagite eosinofílica, né? E intolerância ou sensibilidade ao glúten já é clínico, é pela pergunta, pela análise. Por isso que eu falei no começo da nossa conversa que a clínica é soberana. Então, você tem que avaliar, primeiramente, uma investigação muito detalhada, né? E aí, a partir daí que você vai, então, suspeitar de algum alimento, né? Outro dia tinha um paciente que tinha intolerância ao arroz, né? Uma coisa tão rara. Como é que vai descobrir isso? E daí como é que você vai descobrir? Então, através de um teste mais específico, nós conseguimos detectar isso. Perfeito. Doutor Mauro, o médico indicado para esse diagnóstico é o gastroenterologista? Olha, tem um grupo, né, de pessoas envolvidas aí. Por exemplo, você tem o alergista, né, que especificamente ele atua nesta área para pesquisas das alergias, né? Alguns dermatologistas podem detectar algumas alterações da pele por algumas alergias. O gastroenterologista nos sintomas digestivos associados a alimentos, né? E são esses os principais, assim, que a gente tem. E depois a ajuda da nutricionista. Tem também nutrólogos que também podem pesquisar, mas basicamente são esses três. Tá certo. Doutor Mauro, muito obrigada, viu, por sua participação. Hoje é domingo, você já deu sua corridinha, vai correr ainda? Não, depois, né? Hoje está um pouco frio, eu vou mais tarde um pouco. Doutor Mauro, tá aí, esportista nato, gente. Doutor Mauro, obrigada mais uma vez, tenha uma semana produtiva. Obrigado e esperamos que tenha sido proveitoso para os telespectadores hoje essa conversa nossa. Sem dúvida nenhuma. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você vai saber quais são os alimentos que mais causam algum tipo de alergia ou intolerância alimentar. Rapidinho, a gente volta em instantes.